E aí, então, dá para a gente passar por algumas partes que realmente, não sei se vai dar tempo hoje, né? Mas tem uma parte que esse texto fala sobre os nadis, que são bem importantes para a gente entender como é que funciona essa interação do corpo etérico com o corpo físico, mas se não der para a gente ver hoje, com certeza a gente vê na semana que vem. A lei diz assim: quando as energias construtoras da alma estão ativas no corpo, então há saúde, livre interação e correta atividade. Então, a gente pode pensar, né, um dos nomes da alma é anjo solar. Então, quando as energias solares estão ativas, tem saúde, naturalmente. Quando os construtores são os senhores lunares, aqueles que trabalham controlados pela lua e sob as ordens do eu pessoal, então temos doença, má saúde e morte. Esses senhores lunares, eles são muito citados principalmente na doutrina secreta e na obra da Blavatsky. Eles são chamados na filosofia indiana antiga de Pitris ou Pitris. Eles representam nada mais do que um corpo, uma construção áurica quando o indivíduo é polarizado emocionalmente. Então, a Lua é um símbolo emocional, então senhores lunares representam um nome para quando a ênfase ainda é material e não tanto. Aí, o mestre diz, essa é uma regra profundamente simples, mas oferece a pista para as causas das doenças e para a razão de uma estabelecida imortalidade. Será compreendida com grande clareza e entendimento dentro de alguns anos. Então, substituirá os sistemas que hoje existem, né? Que são idealistas, mas infundados. Então, tudo que a gente entende ainda hoje, em termos de saúde, doença, né, tem um idealismo, tem uma visão bacana, mas ainda não tem uma compreensão científica para esse funcionamento correto e saudável da gente como um todo, né, dessa saúde integral que a gente fala. Então, esses sistemas apresentam possibilidades imediatas e demonstráveis à etapa da liberação das limitações naturais e materiais que hoje controlam as formas. Então, tem uma visão para a saúde, mas ignoram o fator tempo, esquecem o processo evolutivo e também o ponto de desenvolvimento da pessoa em questão. Sua posição baseia-se na criação ilusória de fatos que desejaria fossem reais, no desejo inato do homem comum de conforto e harmonia. Ou seja, a medicina que a gente tem hoje é muito focada no resultado, né? Na liberação da doença, na cura, mas na cura do corpo físico. Quanto que a arte da cura, ela enxerga a cura de maneira mais abrangente, de maneira do desenvolvimento da consciência, de dentro para fora. Então, basicamente isso que ele quer dizer. Então, se a gente tem, embora a gente tenha uma saúde física, a gente consiga organizar esse corpo físico, porém, se a causa ainda está na ilusão, está no aspecto emocional, inevitavelmente isso vai aparecer, você vai curar um aspecto e outro, essa qualidade interna que precisa ser desenvolvida vai se expressar no corpo de alguma forma de doença, para que então o olhar da alma se eleve e o indivíduo desenvolva a sua consciência, que esse é o objetivo da nossa vida aqui na Terra. E para o qual a doença muitas vezes é um fator de desenvolvimento. Então, nada do que a gente não tenha visto. Por isso que eu falei que dava para a gente adiantar um pouquinho. Inquestionavelmente, a doença e as limitações físicas de qualquer tipo desaparecerão. Porém, isso só acontecerá quando a alma do indivíduo o controle, e o eu pessoal se torne um autômato dessa alma, ou seja, a personalidade seja de fato responsiva ao nosso eu superior. Tal como hoje, o eu pessoal é um autômato da natureza emocional para muitas pessoas, da mente para poucas pessoas e da própria alma para algumas pessoas.
Então, a gente percebe ainda que também nenhuma novidade, a gente já viu outras vezes, que a humanidade hoje é polarizada no emocional, incluindo muitos de nós, né, em alguma medida. Então, é por isso que ainda existem doenças. Somente quando a alma, consciente e com a cooperação da personalidade, construir o templo do corpo, e então esse templo estiver cheio de luz, é que a doença desaparecerá. Essa construção é um processo científico. E nas etapas iniciais do discipulado, isso inevitavelmente leva ao conflito, à tensão e ao agravamento da doença e da desarmonia, que serão superados. Mas durante o período de ajustamento, haverá ainda sofrimento físico e psicológico, assim como, em alguma medida, todas as grandes e pequenas dificuldades que a humanidade parece ter herdado. Então, a gente já refletiu sobre isso, a gente já viu, já conversamos algumas vezes, né? De como, à medida em que a alma está buscando o controle da personalidade, os conflitos tendem a aumentar e o próprio despertar de alguns centros promove inquietação, desarmonia, desconforto e algumas vezes até doenças. Tudo bem até aqui? Estou passando porque a gente já viu isso, né? Na humanidade não desenvolvida, o conflito do ponto de vista da alma é praticamente nulo, ou seja, para um indivíduo que está polarizado emocionalmente, que está, como diz o ensinamento esotérico, na câmara, na primeira câmara ou na câmara do curtir a vida, né, da vivência mesmo material, e não tem nada de errado nisso. Cada um está no seu ponto de evolução, desfrutando aquilo que a sua consciência permite. Mas, para esse tipo de indivíduo, que é hoje a maioria da humanidade, não existe esse conflito. Há uma personalidade. Porque o indivíduo está vivenciando uma vida de personalidade. Então, não tem conflito. Né? Está ali, vivendo uma personalidade. Há uma menor suscetibilidade faltou a crase, às doenças mais sutis que emanam da integração da personalidade. Então, essas doenças que a gente viu, dos místicos, dos discípulos, não acometem nessas pessoas. Porém, né, ao mesmo tempo, há uma maior resposta às doenças infecciosas e às grandes epidemias que afetam nações e grandes áreas planetárias. Então, as doenças que são de ordem emocional, então, vão acometer mais essas pessoas. Não tanto aquelas que resultam do conflito alma-personalidade. À medida que a humanidade se desenvolve, as doenças vão se tornando mais pessoais e não tão relacionadas à condição de rebanho ou massa. Elas surgem no interior das próprias pessoas, com causas mais individualizadas e mais específicas. Quando o homem entra no caminho probatório, tornando-se um candidato ao verdadeiro discipulado, então as doenças constituem um problema consciente, que o próprio aspirante tem que resolver, e que assim se revelará a necessidade de construir de forma consciente e criativa. Então, quando o indivíduo está um pouco mais avançado no caminho, está nesse caminho mais consciente, de provas, entrando no caminho do discipulado, de um contato mais consciente com o seu eu superior, menos atrelado às ilusões externas. Então, o que ele está fazendo? Além do seu próprio desenvolvimento de consciência, ele está trabalhando magicamente, né? A gente pensa em magia com aquela coisa de tirar o coelho da cartola, mas não é isso, né? Magia, né? Mágica, né? Essa palavra, etimologicamente, ela tem a ver com magna ação. Então, é uma ação consciente, e não, né? Então, a gente está construindo de dentro para fora o nosso próprio Takarana, e a gente está construindo corpos de forma mais consciente que nós mesmos utilizaremos em encarnações próximas, né, futuras. Então, por isso que também, se a gente for pensar, claro que a gente não quer, né, nenhum tipo de desconforto, desarmonia, mas
se a gente pensar a longo prazo, a gente está vivenciando isso agora de uma maneira transitória, mas a gente está construindo corpos mais sadios, mais sãos, mais responsivos da alma para as nossas próximas encarnações. É que a nossa visão ainda é um pouco limitada, a gente se fixa no que a gente está vivendo hoje. Mas se a gente tiver um olhar mais amplo, a gente vai ver que nessa etapa é uma construção consciente. Então, ninguém vai fazer por nós. A gente tem que trabalhar e construir um melhor corpo mental, um melhor corpo emocional e um corpo físico também mais responsivo ao nosso eu superior. Isso é um trabalho auto-iniciado, não tem jeito, né? É nesse ponto, então, que a doutrina da reencarnação se torna de grande valor, porque aí a gente começa a enxergar mesmo cada vida como uma consequência da anterior, e a gente vai conseguindo construir um caminho mais amplo, né? O discípulo começa a estabelecer condições, criar formas e construir veículos que em outras vidas se mostrarão mais adequados ao controle da alma. E instrumentos, aí a gente pode pensar nos próprios chakras, nas próprias condições, formas de pensamento que a gente cria, mais apropriados para levar avante o processo de aperfeiçoamento que é exigido pela alma. Então, é todo um trabalho de desconstrução e depois de reconstrução num ponto mais elevado de consciência e que é cada um de nós que vai ter que fazer, ninguém vai fazer por nós. Então, é um trabalho mesmo, por isso que é o chamado de um trabalho de magia branca, né? É um trabalho de construção dos nossos próprios corpos, das formas de pensamento, das crenças que a gente vai ajudar depois a desenvolver em outras encarnações. É um trabalho que ele é hoje construído, mas que ele também tem... Não é um trabalho de ilusão ou fantasia, né? A gente enxerga uma meta, mas começa a trabalhar agora, a partir das condições que a gente consegue desenvolver no atual ponto de evolução que a gente está, individual e grupal. Quero ressaltar que, em momento algum, o discípulo se concentra no seu corpo físico para eliminar a doença ou desarmonia. Claro que ele vai ter, né, se apresentar uma doença, ele vai ter que também, né, atender a essas demandas que estão se apresentando. Porém, né, o olhar dele vai ser no tratamento das causas, porque ele reconhece que o corpo físico é um efeito de causas maiores. Então, no seu próprio desenvolvimento, né? E nesse contato com a alma. É um processo mais lento, porém, um processo perene, contínuo. Pois, se não for assim, a condição que foi suprimida surgirá com mais potência, ou mesmo nessa própria encarnação, ou numa vida posterior. E assim continuará sucessivamente até que for dada ênfase no contato com a alma e a expressão da vida se exteriorize no serviço aos nossos irmãos. Então, quando as doenças que surgem a partir desse contato resultante com a alma e todo desconforto, ele tem que ser tratado a partir, então, de tentar enxergar como que a alma vai cuidar disso, o que a alma está querendo expressar, o que a nossa consciência maior está querendo expressar na nossa mente, no nosso emocional e no nosso físico. Se a gente suprime isso, a gente vai postergar só um problema. Em algum momento ele vai ter que ser tratado, né? Isso me lembra muito as mitologias antigas gregas, que no templo de Asclépio, né? Que é aquele do cabeceiro, né? Do símbolo da medicina, Asclépio. As pessoas que eram levadas até lá, elas não eram simplesmente tratadas, elas chegavam, eram recebidas, acolhidas, e elas dormiam lá, porque era dito que, durante esse sono, a alma delas, naquele lugar sagrado, revelaria a causa das doenças. Então, na manhã seguinte, inspirados por essa causa da alma, elas poderiam dar sequência ao tratamento. É muito bonito isso, né? Que lindo. Isso é o símbolo aquele símbolo da medicina. O símbolo da medicina é o caduceu, né? E o caduceu... Mas tem a ver assim, Tô ruim para falar esse nome. Mas
Muita coisa foi perdida, né? Mas a mitologia grega é riquíssima, né? E é uma mitologia que, em grande parte, veio do Egito, né? Ela foi muito traduzida do Antigo Egito e levada, então, com uma abordagem para o Ocidente, né? Isso tudo é da mitologia também egípcia, mas é da mitologia grega, tal qual a gente conhece mais pertinho, né? E é muito legal, porque tem tudo a ver com o trabalho que a gente faz, né? É de tentar trazer essa consciência da alma para revelar qual que é a causa, né? Por que, que a alma tá causando esse desequilíbrio, né? Então para a gente é muito interessante porque reforça de novo aquilo que a gente sempre fala de manter a nossa vontade em suspensão. Porque se foi a alma que causou aquela doença, como os antigos gregos já acreditavam, quem somos nós para querer interferir no plano da alma, no processo, e querer suprimir, né, isso? Na verdade, o nosso trabalho é construir a ponte, ser esse templo dele, onde as pessoas dormiam e a alma era revelada. A nossa meta é, através da nossa meditação, contactar a alma desse ser e trazer para o seu campo mental a consciência do porquê ele adoeceu. Né? Então, Assim como na antiguidade, a gente permanece tomando efeito pela causa. exatamente. Exatamente. E agora a gente tem a possibilidade, né, de fazer diferente, de retomar essa sabedoria antiga, né, essas antigas tradições. Eu acho que é melhor a gente parar, porque aqui é um outro tópico. E, né, Lê? Ele já tem um secretário hoje. E aí, então, na próxima semana, a gente fala dessas generalizações, são 10, não vai dar tempo mesmo, que em todas elas pode haver exceções, claro, se trata do discípulo. Mas aí aqui, então, a gente vai falar de como funciona quando a energia chega no chakra, como que a energia espiritual se transforma em força para nutrir aquele corpo, e aí depois, então, como que a partir do centro, né, e do corpo antes, né, do centro, em paralelo ao centro, como que essa energia espiritual ativa essa rede de nadis, como que ele se relaciona com a nossa corrente nervosa, né, e como essa relação também impacta, junto com o chakra, o nosso sistema endócrino glandular. É bem técnico, né? Mas se a gente tem essa visão técnica, é bom na hora que a gente está irradiando, a gente construir, ajudar, né? Facilitar esse fluxo, que já é o que naturalmente ocorre, mas de uma forma mais consciente. A gente ajuda a estabelecer um fluxo na vida dos nossos consulentes. E hoje é dia do médico. Hoje é dia do médico. Hoje é dia do médico. Tudo bem, pessoal de casa? Tudo bem? Ok. Tudo bem. Alguma contribuição, alguma dúvida? Paramos então aqui a nossa gravação.